Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos assuntos mais fascinantes e, olha, mais importantes do direito penal: as teorias da conduta. Pode parecer uma coisa simples, né? Definir o que é um ato criminoso. Mas a verdade é que essa definição passou por uma transformação radical ao longo da história, e essa jornada mostra muito sobre como a gente, como sociedade, enxerga o crime. Então, se você curte esse tipo de debate, já faz o seguinte: deixa o seu like aqui para não esquecer e compartilha, porque isso ajuda demais o nosso canal a crescer e a gente a trazer mais conteúdo assim para vocês. Então, bora para o nosso mapa da viagem de hoje. A gente começa no ponto de partida, entendendo o que define um crime. Depois, vamos viajar pela história, partindo da visão supermecânica do causalismo, passando pela verdadeira revolução que foi o finalismo e chegando nas ideias bem mais complexas do funcionalismo. E no final, a gente junta tudo para ver o quadro completo. Preparados? Vamos lá? Ok, antes de a gente se aprofundar nas teorias da conduta em si, a gente precisa ter o pé no chão. Precisamos entender como o próprio conceito de crime é montado, qual é a sua estrutura. Essa aqui, meus amigos, é a pergunta de R$ 1 milhão para qualquer jurista. Quais são os tijolinhos, sabe? Os ingredientes essenciais que pegam um fato qualquer da vida e o transformam em um crime aos olhos da lei? Bom, existem várias lentes para olhar para um crime. O critério material foca no dano que ele causa. O formal, se ele se encaixa direitinho na letra da lei. Mas o nosso foco hoje é o critério analítico. Ele é tipo um legista do direito, sabe? Que vai dissecar o crime em 3 partes: fato típico, ilicitude e culpabilidade. E é bem aí, no primeiro elemento, no fato típico, que a nossa história sobre as teorias da conduta realmente começa. Nossa viagem começa lá no início do século XX, com a teoria causalista. Pensa nela como se fosse a primeira grande foto tirada do ato criminoso. Uma visão bem objetiva, quase mecânica mesmo. Para os causalistas, como Franz von Liszt e Ernst von Behling, a coisa era bem direta. Conduta era só um movimento do corpo, voluntário, que causava um resultado no mundo lá fora. Imagine alguém apertando um gatilho. O movimento do dedo é a conduta. A morte da vítima, o resultado. A ligação entre os dois, o nexo causal. E a intenção, a vontade de matar? Isso era irrelevante nesse primeiro momento. Era uma pergunta para ser feita só lá na frente. Olha só como a análise era organizadinha. O sistema era limpo, linear. Primeiro, no fato típico, a análise era puramente objetiva. O que aconteceu no mundo real? Causa e efeito. Depois, se aquilo é contrário à lei, a ilicitude. E só na terceira e última etapa, a culpabilidade, é que o juiz ia investigar a cabeça do sujeito para ver se teve dolo ou culpa. Só que essa visão mecânica começou a dar problema. Pensa bem, atirar um alvo de papel é a mesma conduta de atirar numa pessoa. O movimento do corpo é o mesmo, né? Foi esse tipo de incômodo que levou a uma verdadeira revolução no pensamento penal, liderada por um jurista alemão chamado Hans Welser. A grande sacada de Welser foi genial. Ele disse: peraí, a ação humana não é cega, não é um simples dominó caindo. Toda a ação tem uma finalidade. Não existe um querer solto no ar. Existe um querer fazer algo. A intenção, a vontade, é o motor da conduta. Então, é simplesmente impossível analisar o ato sem analisar, desde o comecinho, qual era o objetivo da pessoa. E aqui está a grande virada de chave, tanto visual quanto conceitual. O finalismo fez uma verdadeira migração. O dolo e a culpa, que antes ficavam lá isolados na culpabilidade, são puxados para dentro do fato típico. A conduta passa a ser analisada de forma objetiva e subjetiva já no primeiro passo. Com isso, a culpabilidade fica meio que esvaziada e passa a cuidar de outras coisas, tipo, se o cara tinha condições de saber que o que ele fazia era errado. E essa mudança, gente, teve um impacto gigantesco aqui no Brasil. Ela se tornou a teoria dominante depois da reforma do nosso Código Penal em 1984. Foi aí que conceitos como o dolo natural, que é a simples vontade de fazer a conduta, se firmaram. Aliás, se essa explicação está ajudando a clarear as coisas aí para você, que tal fazer um favor para a gente e para seus colegas? Compartilhe este vídeo com seus amigos, nos grupos de estudo. Isso ajuda demais a gente a alcançar mais gente que, como você, quer entender o direito de verdade. Mas a evolução não parou por aí. A partir dos anos 70, surgiu um novo movimento, o funcionalismo,
que fez uma pergunta ainda mais profunda. Ok, mas para que serve o direito penal? Qual a função dele na sociedade? O grande nome dessa corrente é Klaus Hogsin. Para ele, o direito penal não pode ser um sistema fechado, ele tem que servir a propósitos sociais, a política criminal. Hogsin pega o sistema finalista e dá um passo além. Ele troca a culpabilidade pela reprovabilidade, que adiciona uma nova pergunta. Além de tudo, além de ser um fato típico, ilícito e o agente culpável, a aplicação da pena é realmente necessária nesse caso específico para cumprir as funções do direito penal? Ao mesmo tempo, um outro alemão, Günther Jacobs, desenvolveu uma linha mais radical, o funcionalismo sistêmico. Para Jacobs, a função do direito penal é uma só: garantir que a norma continue valendo, manter a confiança das pessoas no sistema. O crime, para ele, é uma comunicação defeituosa. É alguém gritando que a norma não vale nada. E a pena? É o Estado respondendo: vale sim, e aqui está a prova. E essa visão leva Jacobs à sua teoria mais famosa e, sem dúvida, mais polêmica, a do direito penal do inimigo. Ele diz que quem quebra o contrato social de forma sistemática, tipo terroristas ou crime organizado, deixa de ser um cidadão que errou para se tornar um inimigo do sistema. E para esses inimigos, não valeria o direito penal normal, cheio de garantias, mas sim um direito de guerra, focado em neutralizar o perigo que eles representam. É uma teoria super controversa, mas que é fundamental para entender muito do debate sobre segurança pública hoje em dia. Então, vamos dar um passo para trás e olhar o todo. Se o causalismo era uma foto, uma imagem estática do ato, o finalismo e o funcionalismo transformaram essa análise num filme complexo, que olha não só para o ato em si, mas para a intenção, para o contexto e para o propósito social por trás de tudo. Essa linha do tempo resume nossa viagem perfeitamente. A gente saiu de uma visão quase de engenharia do crime, com o causalismo, e chegou numa análise profundamente filosófica e sociológica com os funcionalistas, passando, claro, pela revolução psicológica do finalismo no meio do caminho. E para fechar com chave de ouro, essa tabela resume tudo. O ponto central, o grande campo de batalha entre as teorias, é a localização do dolo e da culpa. Para o causalismo, lá na culpabilidade. Para os finalistas e funcionalistas, dentro do fato típico. Entender essa mudança de lugar é a chave para entender a evolução do direito penal moderno. E essa jornada toda nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. As teorias mudam porque a sociedade muda. A questão que fica no ar é: para onde a gente vai agora? O direito penal deve punir o que uma pessoa faz ou o que ela é? O debate sobre a próxima grande teoria penal está só começando. Pessoal, muito obrigada por acompanharem até aqui. Se você gostou desse formato, saiba que o seu like é o nosso maior termômetro para saber que estamos no caminho certo. É muito importante para nós. E para continuar aprendendo com a gente, acesse o DireitoCast lá no Spotify para mais áudios como este. E para ver nossos explicadores em vídeo, é só procurar por DireitoCast no YouTube. Um grande abraço e até a próxima.